Meus amigos e irmãos, paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez poder estar com vocês para desfrutarmos um pouco do conhecimento, tanto da palavra como da ciência, de temas bíblicos ou históricos. Vai ser sempre um prazer aprender com vocês e poder também passar alguma coisa para quem está ouvindo. Sobre os temas, né? Muita gente comentou, muita gente colocou. Escreveu alguma coisa, um deles sugerido foi sobre salvação. O crente perde a salvação, não é? Tem gente que acredita que dorme salvo, se acorda, fez qualquer coisa, perdeu a salvação, de meio-dia está salvo novamente, de 3 da tarde pecou e à noite já se arrepende e está salvo de novo e fica naquela de vai e volta, ora está salvo, ora não está. E aí, meus queridos? É uma pergunta, não é? O crente perde a salvação? Nós queremos trazer vários temas aqui, como eu disse no vídeo anterior. Um deles é: será que realmente para Deus nada é impossível? Se eu lhe disser que mediante a Bíblia Sagrada existem algumas coisas impossíveis para Deus, mas eu não vou falar agora. Vou falar em um outro vídeo sobre isso. E antes que você critique, eu quero que você assista para depois comentar. Poderíamos também tratar um tema sobre a Bíblia e a ciência. Será que elas se completam? Será que a Bíblia e a ciência se completam realmente? Ou são distintas, não se conversam? Olha, em alguns anos que eu pude estar estudando alguma coisa, eu vi que elas se completam em muitas coisas. Então a gente pode falar de descobertas que a Bíblia já mencionava, mesmo antes da história, da astrologia, da geografia, entre outras ciências. A própria matemática, não é? Vir a comentar. Eu quero mostrar a você que a Bíblia já comentara vários assuntos, mesmo antes da ciência. Eu tenho uma outra pergunta para você, que podemos fazer um vídeo sobre isso. Deus faz acepção de pessoas? A Bíblia diz que não. E eu te pergunto, olha, muitos apóstolos morreram, dos 12, 11, não é? Foram mártires, morreram de forma trágica e drástica. E aí, um escapou, que foi João, na ilha de Patmos, morreu de velhice. Mas nós temos o exemplo de 3 rapazes lá na Babilônia, que, pelo que há o registro, Deus interviu numa fornalha de fogo e eles não morreram. Isaías, né, um caso de que morreu, segundo a história, cerrado ao meio, se escondeu dentro de um tronco de uma árvore e foi cerrado ao meio, morreu. Mas aqueles 3 jovens, Deus livrou. E aí, irmãos, qual é a diferença? Por que ele livra um e não livra a outro? Deus faz acepção de pessoas? Creio que não. Vamos ver em um outro vídeo esse tema. Entre outros temas, irmãos, a gente vai ver no Antigo Testamento Deus pedindo derramamento de sangue, mata um bode, mata um casalzinho de pombos, sacrifica uma ovelha, derramam sangue, asperge o sangue. Você já viu essa cena em algum ambiente de cultos pagãos? Existe o baixo espiritismo que pratica, né, sangue, dá banho de sangue. Parece uma coisa meio semelhante. E aí, como explicar isso, já que a gente é cristão, né? Bom, é tema para outro vídeo, tá bom? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um tema hoje bem interessante, muito bom, por sinal. Deus é todo-poderoso, irmãos? Você crê que Ele é todo-poderoso, que Ele está sentado no trono, controla todas as coisas, controla o universo, coordena todas as leis que Ele mesmo estabeleceu? Se você crê, já que Deus é tão poderoso e tem tanto poder na mão, tanta coisa, já que Ele domina tudo, como a gente crê, porque lá no trono dele, sentado, ele não estabeleceu um plano para salvar o homem. Qual a necessidade de um Deus tão grande, tão poderoso, ter se tornado um ser humano
Se humilhado? Para que Deus se humilhar? Se ele tinha todo o poder. E aí eu quero costurar com você um raciocínio na Bíblia, para quem crê na Bíblia, e até em leis naturais da ciência, explicando o porquê Deus se tornou homem. Pelo menos há 5 razões pela qual ele se torna homem, ou teve a necessidade de se tornar homem. Eu quero lhe dizer, antes de qualquer coisa, Deus tinha a obrigação de ter se tornado homem. Ah, irmão, Antônio, mas obrigação? Sim. Deus se viu, entre aspas, claro que ele está acima de todas as coisas, mas em respeito à própria pessoa dele, se viu na obrigação de se tornar homem, para só desta forma poder salvar a humanidade. Se ele não tivesse se tornado homem, ele não conseguiria estabelecer um plano. Por que não? Fique comigo, você vai ver. Eu vou lhe explicar passo a passo, ponto a ponto, o porquê Deus tinha que se tornar homem. Vamos lá. Abra sua Bíblia para quem tem Bíblia. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que é manifestação, irmãos? Você já foi uma manifestação na rua? Você sai da sua casa e se manifesta em um lugar, não é isso? Vai para uma manifestação, aparece em público. Manifestação é uma palavra que tem uma raiz grega, né? E é a palavra apokidioletenai. Esta palavra grega tem a ver com aparecer, tornar manifesto, tornar público alguma coisa. Vocês já viram alguém se manifestar, um espírito se manifestar na vida de uma pessoa? Você já percebeu que ele estar aqui, né, a pessoa está normal e tem um espírito do mal dentro dela, mas ele não aparece em todo momento. Mas em um dado momento ele se manifesta e aí aparece. Pronto. Na esfera espiritual é assim. Jesus estava em sua glória, Jesus estava lá em cima, no seu poder, e de repente ele se manifesta para os homens. De que forma? Aparecendo. De que forma ele poderia aparecer? Como espírito, não tem como, né? Espírito é invisível. Espírito não tem forma. Do grego é amorfo. Não existe forma para espírito. Ele tinha que aparecer como um ser humano. E para ele se manifestar, ele tinha que nascer de uma mulher, encarnar. O verbo se tornar carne. Por isso a Bíblia diz, não é, queridos, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, que haveria um que nasceria e o seu nome seria chamado Emanuel, o Deus conosco. E aí já dá a entender que Deus está conosco, nasce de uma mulher. Queridos, a Bíblia vai confirmar que Jesus é esse Deus no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11, quando diz assim, olha, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Emanuel foi profetizado por Isaías, e lá na frente a Bíblia vai mostrar o nascimento desse Deus se tornando homem. Bom, está claro de que ele se tornou homem, não é? Está muito claro isso. Jesus é um personagem histórico, irmãos. Não há como negar Jesus. Os ateus ficam loucos. Os ateus ficam apavorados porque eles negam a Deus, tentam negar o Velho Testamento. Não tem como discutir com o ateu porque é uma questão de fé. Eles estudam, existem universidades em Israel, onde estão os maiores ateus, estão em Israel. E existem universidades também nos Estados Unidos com grandes estudiosos que são ateus e eles negam veementemente a pessoa de Deus. Mas quando eles batem em Jesus, complica para eles. Porque Jesus não é só um personagem espiritual para uma dada religião. Jesus é um personagem histórico. E a gente tem como mostrar Jesus na história. Abra sua carteira, ou para os homens, né? Mais os homens.
as mulheres, as irmãs, todo mundo na sua casa tem um calendário. É uma das provas de que Jesus é histórico, porque nós estamos no ano 2020 depois de Cristo, ou seja, o marco deste calendário que é romano, que nós seguimos esse calendário, nós estamos no ano 2020 depois de Cristo. Jesus é o marco, é o centro daí. Os anos foram zerados e depois começou a contagem a partir de Jesus. Jesus é um personagem histórico. Realmente esse homem nasceu de uma mulher. Metade da humanidade crê que ele é Deus encarnado. Isto está claro. Mas a pergunta que não quer calar, para que ele se tornar homem, não é? Para quê? São 4 coisas, irmãos. Se você não entender e não ouvir as 4 coisas, você vai sair daqui com muitas dúvidas. Se você escutar apenas a primeira, a segunda, não vai adiantar. Você tem que ouvir as 4. A primeira delas, nós vamos perceber que Deus ele cria leis morais e leis físicas. Queridos, nosso Deus, o Deus que nós cremos, ele é ordeiro, ele é sincero e verdadeiro. Existem várias características de Deus, entre elas a imutabilidade. Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim, olha, eu sou o Senhor e não mudo. Existem padrões divinos. A pessoa de Deus é mesmo que ele ir contra a natureza dele se ele fizer algo de errado. Então seria imoral Deus dizer aos seres humanos, não peque, não minta, não roube, não falhe, se ele fosse tudo isso. Quando ele estabelece leis morais, ele se enquadra dentro dessas leis. Porque ele é imutável, e por ele ser imutável, a Bíblia também diz que ele é santo. Se ele é santo, ele não pratica pecados. Então, se ele estabelece leis, ele é o primeiro a obedecer essas leis, estabelecidas por ele. Então, vamos lá. Existiam critérios em Israel, existiam leis em Israel, que foram estabelecidas no Pentateuco, algumas explícitas e outras implícitas, para mostrar, como é que eu posso explicar para vocês? Quando alguém era escravizado, quando alguém nascia escravo, ou se tornava escravo, de que forma se tornava escravo? Está aí a Idade Média, a Idade Antiga, no próprio Israel, alguém, quando devia muito, né, não tinha como pagar a dívida, aquela pessoa, ela pegava aquela outra pessoa como escrava. Agora você vai trabalhar para mim, você vai fazer tudo que eu quero. E aí, às vezes, a dívida ia aumentando, porque a pessoa tinha que se alimentar, e de repente acontecia que aquela pessoa morria e não conseguia pagar a dívida, morria escrava. Em Israel existiam algumas leis a respeito disso, 4 pelo menos. Para se comprar um escravo, tinha algumas leis. Primeira, 2 implícitas e 2 explícitas. As 2 primeiras, a pessoa tinha que ser rica, muito rica. Era caro um escravo. Mas a Bíblia diz que em Ageu 2,8 que Deus é dono do ouro e da prata. Salmos 24, primeiro, não sobra nada para a gente, não pense que você tem alguma coisa. Diz assim, ó, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Nós também somos de Deus. Nós não temos nada. Deus é dono de tudo. Então, se eu disser que alguém é escravo do pecado, para Deus comprar esta pessoa, primeiro ele tinha que ter como comprar, ter dinheiro. Primeiro critério. Observe o segundo até o quarto. O segundo critério não estava só em ter dinheiro, ele tinha que querer comprar. Porque uma coisa é você ter dinheiro, não é? Está lá uma pessoa escrava, e você não é obrigado a comprar. Mas o querer de Deus se mistura com o amor, não é? Então, a gente vai perceber que, além de ter tudo, todo direito, dono de tudo, ele tinha que querer comprar o ser humano.
o homem que era escravo do pecado, desde Adão, a partir do momento que Adão peca. Queridos, existia um terceiro critério que aí estava escrito na lei, a lei mosaica, né? Moisés foi o grande legislador da nação de Israel, e a gente vai perceber que o terceiro critério para se comprar um escravo era ser parente do escravo. Se tivesse alguém escravizado que você conhecesse, você tinha que ser primo de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, seja lá o que fosse, para ganhar o direito de redimir aquela pessoa. O que era redimir? Era comprar o débito dela e libertá-la. Remissão, irmãos, quer dizer alguém que tinha uma dívida impagável. É como se alguém ganhasse um salário mínimo e devesse R$1 bilhão. Então, a pessoa tinha que ser rico, tinha que ter dinheiro, tinha que querer comprar aquela dívida para libertar aquela pessoa, mas se não fosse parente, não tinha o direito. Você vai ver isso no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 4. Você vai perceber que Boaz adquiriu esse direito porque ele era um parente mais distante de Ruth. Havia um parente antes dele e ele fez com que aquela pessoa desistisse da compra para poder comprar e redimir, pagar a dívida de Ruth. Então tinha que ser parente. Vocês já estão começando a perceber alguma coisa aí, o porquê Deus teve que se tornar homem. A quarta coisa, meu querido, em Israel, a quarta lei, regra, norma para se comprar um escravo era: nunca a pessoa poderia ter sido escrava. Ou seja, comparando um escravo com uma pessoa que é escrava do pecado, para alguém pagar os meus pecados e me libertar, ela tinha que ser o meu parente, mas ela também nunca poderia ter sido escrava, ou seja, nunca poderia ter pecado. Quem foi a única pessoa que não pecou? E foi homem? Deus. Hebreus capítulo, Deus na pessoa de Jesus. No livro de Hebreus fala sobre isso, não é? Que o nosso supremo sacerdote foi tentado em tudo, porém sem pecado. Pronto, queridos. Está aí os 4 critérios. E aí não termina aqui. 4 critérios e uma lei natural, que sem ela também não faria sentido nenhum Deus ter se tornado homem. Mas fica a questão aí, Deus é dono de tudo em primeiro lugar. Ele tinha o dinheiro, né? A capacidade de comprar o ser humano. Segundo, ele quis comprar, misturou. E para comprar uma vida, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Alguém aí quer morrer? Quem quer morrer, levanta a mão. Acho que ninguém quer, né? Paulo diz assim: talvez por um conhecido, um parente de sangue, alguém ouse morrer. Talvez. Mas morrer por alguém desconhecido é algo muito estranho. Então, tem preço a sua vida? Se eu te desse R$1 bilhão para você morrer, você queria? Se eu te oferecesse R$1 trilhão para você morrer, você gostaria de morrer? Eu acho que não. A vida não tem preço. Uma vida só se paga com outra vida. Então Deus não poderia pegar dinheiro, ouro, prata e dizer assim: olha, eu vou resgatar o homem, eu vou comprar o homem, eu vou libertar ele dos erros, dos pecados, dos vícios. Não tinha como comprar com dinheiro. Ele tinha que entregar a própria vida. E para entregar a própria vida, ele tinha que se tornar homem. Porque entra o terceiro critério: tinha que ser parente do homem. E para se tornar parente do homem, como Deus seria nosso parente, irmão, se não tivesse se tornado homem? Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: olha, nasceria um da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo, venceria o pecado, venceria a morte e compraria o homem, ganharia o direito de comprar o homem e libertá-lo também da escravidão do pecado. Então Jesus teve que se tornar nosso parente, ser descendente de Eva, nascendo de Maria, não é? Quando ele se torna humano, automaticamente, nós seres humanos somos todos irmãos, viemos do mesmo pai, da mesma mãe, não é? Adão e Eva. Somos família, temos sangue do sangue. Quando Jesus torna e recebe, não é, a humanidade, ele passa a ser nosso irmão, ganha o direito. Olha, era rico,
quis estabelecer o plano, comprou o plano através do amor dele. Terceiro, tornou-se humano, não é? E o quarto, que é uma das principais, nunca poderia ter sido escravo, ou seja, Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecado, não pecou. Por isso ele tinha o direito de comprar. Por isso ele teve o direito de libertar o homem. Queridos, o segundo ponto, e para concluir, é o ponto natural da coisa. Olha, não existe vida sem morte. Você já percebeu isso? Que isso é uma lei natural? Já percebeu que num grande oceano existe um peixe maior que engole um peixe menor, que come outro peixinho? O leão come uma caça que é mais fácil, né? A presa dele. E assim vai, um animal mais forte vai eliminando o mais fraco para sobreviver. Você já matou alguém ou alguma coisa? Eu acho que já. Comeu cuscuz hoje aqui no Nordeste, quem mora no Nordeste? Para quem comeu, matou o milho, fizeram o cuscuz, mataram o pezinho do milho para poder comer e se alimentar. Ah, comeu carne de boi, carne de bode, galinha, não importa. E o bichinho está vivo? Não. Alguém matou, tirou a vida dele para você poder comer, né? A B12 que tem lá no... Se vitaminar o seu corpo através do alimento. Para você sobreviver, muita coisa morre todos os dias. É uma lei natural, queridos. Para alguém viver, alguma coisa tem que morrer. E o impressionante é que no livro de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus fala sobre isso. Veja o que diz. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo... Veja que comparação Jesus fez. O grão de trigo, se ele não cair na terra e não morrer, permanece um único grão. Mas se ele for tirado a vida dele, ele cair, germinar, nascerá. E nascendo produzirá muitos frutos, nascerá muitos trigos, podemos dizer assim, né? Queridos, quando você arranca uma manga do pé e planta, nasce outro pé de manga que vai dar uma mangueira. Então, se alguém morre, gera vida. Se alguma coisa morre, gera vida. É uma lei natural. Então, para que houvesse vida eterna em nós, era necessário Deus cumprir todos esses critérios. Não tinha como lá de cima ele fazer. Por isso que no início eu disse assim, olha, ele criou leis para que, e se enquadrou, se viu na obrigação de entrar nelas, para poder resgatar o homem que havia desobedecido e pecado lá no jardim do Éden. Tornando-se homem, ganhou todo o direito. Tornou-se nosso irmão, não pecou, não tinha pecado, não era escravo, nos libertou da escravidão e, através da morte dele, gerou vida eterna em nós. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, compartilhem a palavra de Deus, serve de alimento para muitos